Boa noite, tudo bem? Kaline, Nani, sejam todas muito bem-vindas, Nina e Letícia. Boa noite, Tatiane. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre estimulação auditiva. Oi, Gláucia, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Gláucia é mãezinha de uma criança com TDL. Estimulação auditiva nos transtornos, nos transtornos de fala e linguagem. Vamos conversar um pouquinho sobre estimulação auditiva. Vocês sabem que é minha paixão. Fala, linguagem e processamento auditivo. Várias alunas aqui dos meus cursos. Gente, compartilhem a live. Eu tô ansiosa. Quando eu tô ansiosa, as palavras assim, se desorganizam todas na minha cabeça. Vocês sabem que todas as nossas emoções interferem na organização do nosso pensamento. Então, me ajudem aí. Vamos esquentar essa live. Vamos bater um papo bem legal, façam perguntas, tá? Essa live tá sendo bem especial para mim, porque eu andei estudando muito nos últimos dias, principalmente depois da missão PAC-7, comecei a estudar, fiz uma aula com a Nina Kraus no EIPA, fiz alguns cursos de integração sensorial, fiz um curso de estimulação cognitiva e sempre a gente vai aprendendo mais. E a gente vai vendo que a gente não sabe nada, e aí a cabeça vai dando nó, mas é legal a gente conversar, a gente trocar ideias. E eu sempre vou trazer aqui para vocês o que eu vivencio na minha prática clínica. E a terapia de estimulação auditiva é algo que eu vivencio na minha prática clínica. E que eu falo muito o quanto que faz diferença no desenvolvimento da fala e da linguagem. E independentemente se a gente tem um exame de PAC ou não, independentemente se a gente tem como quantificar as habilidades auditivas dessa criança, a gente ter um raciocínio do desenvolvimento destas habilidades auditivas associadas com todas as outras entradas sensoriais dessa criança, vai fazer diferença nas nossas estratégias, tá? E é isso que eu tento ensinar nos meus cursos e a gente vai conversar hoje aqui na live, tá bom? Sejam todas muito, muito bem-vindas. Compartilhem a live aí para o pessoal chegar, que é um assunto complexo, que nós ficaríamos horas aqui conversando. Inclusive, esse conteúdo de hoje, eu vou terminá-lo, eu vou aprofundá-lo dentro do curso do processamento auditivo, tá? E hoje a gente vai aqui começar a falar sobre isso. Quem pegou o material de apoio lá no Telegram, tá? Eu mandei para lá, montei 3 slides, ok? O material de apoio, beleza? Então vamos começar. Antes de começar, quero informar, tá? Que quem está na lista do curso de PAC, a gente abriu algumas vagas, nós vamos abrir após a live, tá? E as inscrições vão estar disponíveis. O link está na minha bio, só ir lá nos cursos processamento, tá bom? Vai estar disponível aí de presente para você. A gente recebeu muitos pedidos e aí a gente abriu hoje essa oportunidade. Eu vim aqui aproveitar nessa live para falar também, beleza? E aí qualquer dúvida podem me chamar. Estimulação auditiva nos transtornos de fala e linguagem. Na missão PAC-7 a gente descomplicou o PAC, né, gente? O bicho que era de 7 cabeças passou a ser de 3. Mas e a terapia? Que é, de fato, o que mais a gente precisa aí fazer diferença na vida das nossas crianças. A terapia, né? E a terapia, principalmente nos casos de transtornos de fala e linguagem, que a gente não consegue quantificar com precisão o auditivo dessa criança. Por que que a gente não consegue? Porque sofre interferências destas habilidades mais superiores e mais corticais.
Então, a gente não consegue quantificar com precisão quais habilidades, mas também em quais momentos do caminho desse som que essa criança está falhando de fato. A gente não consegue quantificar, mas se a gente conhecer sobre o desenvolvimento neurobiológico da criança, associado com tudo que está envolvido aí nesse cérebro, nos outros sistemas de entrada, na ação, no ambiente, a gente consegue fazer um planejamento terapêutico, levando essa criança para uma estimulação auditiva, onde a fala e a linguagem vão de fato poder se integrar com informações muito mais auditivas, com menos pistas que facilitem essa compreensão, porque no dia a dia o que mais vai ajudar esses pacientes com transtornos no desenvolvimento da fala e linguagem a terem autonomia para conversarem vai ser o processamento auditivo. Vai ser o processamento mais cortical também? Vai, só que um alimenta o outro. Então, por mais que essa interferência mais superior não nos permita quantificar o processamento auditivo, um depende do outro, certo? E aí, essa memória auditiva, principalmente nos transtornos de linguagem, que é a parte mais deficitária, a parte da memória, da associação das informações, esse auditivo, quando a gente potencializa, mesmo sem saber quantificar onde de fato está havendo uma mudança em números, em porcentagem, a gente consegue ver essa criança ter mais autonomia e independência na comunicação. A gente consegue ver essa criança resgatar mais rápido as informações nas gavetinhas dela. A gente consegue ver essa criança fazer conexões mais rápidas. A gente vê essa criança começando a ter mais autonomia e independência para interpretar as situações, porque a gente fez uma estimulação mais auditiva. Beleza? Tanto a criança com menos de 7 anos, quanto as crianças a partir dos 7 anos, todo o desenvolvimento delas vão precisar ser integrado. Nenhuma outra criança tem um funcionamento diferente nas habilidades e nas funções. Acontece que esses caminhos de sinapses, de conexões, eles estão desorganizados, mas fisiologicamente e anatomicamente as estruturas e as funções são as mesmas. Então a gente tem que saber o que está acontecendo com esses caminhos, tá? E aí eu te pergunto, se é um transtorno no desenvolvimento de linguagem ou se é um transtorno de linguagem, tá? Qual é a diferença? O fator etiológico. Então, o transtorno de linguagem, a gente sabe que tem um fator etiológico. Ou é um autismo, ou é uma síndrome, ou é uma deficiência intelectual. E aí, o transtorno de linguagem, ele é secundário a esse fator etiológico. Mas também a gente tem crianças que não têm um fator etiológico definido, e aí a gente tem como causa primária um diagnóstico fonoaudiológico do desenvolvimento do transtorno de linguagem dessa criança, tá? Mas cognitivamente, neurobiologicamente, as funções, elas são as mesmas, só que elas vão estar diferentes nestas crianças. E até duas crianças que têm o mesmo fator etiológico, estas vias vão estar diferentes. Então, não existe uma receita de bolo, existe a gente conhecer os ingredientes, tá? E aí, nessa aula hoje, eu quero dar esse caminho para vocês, dos ingredientes. E aí, vai ser com muito raciocínio clínico que a gente vai fazer para cada paciente a nossa receita, tá bom? E aí, vamos lá. Tô com a boca até seca de tanto frio. Gratidão pela live no horário materno. Obrigada, Silvia. Legal. Então, vamos lá. Aí a gente sabe que essa criança está com um transtorno no desenvolvimento de linguagem porque ela não alcança alguns níveis do desenvolvimento infantil, certo? Ela não está alcançando alguns níveis. E
dependendo da quantidade de níveis que ela não alcança e do tempo que ela está atrasada, a gente já sabe que é um transtorno, ok? E aí a gente precisa saber, então, o que ela está alcançando e o que ela não está alcançando. A gente sempre primeiro precisa saber o que a criança está alcançando para a gente então saber o que não está alcançando, ok? E aí, por quê? Porque a gente vai ter um diagnóstico. E aí a gente vai montar a terapia. E aí, onde que entra o processamento auditivo, Larissa? Né? Eu tô tudo aqui com as minhas anotações para eu não esquecer, gente. Onde que entra o processamento auditivo nessas terapias? E aí eu pergunto para vocês, será que é o momento de entrar o processamento auditivo na terapia dessa criança? Então, a gente tem que ter um raciocínio clínico primeiro. Se a gente tem que saber o que a criança alcança, primeiro a gente tem que saber qual é a via de entrada, a porta de entrada sensorial mais confortável para essa criança. E o auditivo, nem sempre, na maioria das vezes, eu não posso falar com precisão, porque eu não tenho estudo para falar para vocês, mas na maioria das vezes o auditivo vai ser o que vai incomodar muito essa criança, ou então que está muito não responsivo. E aí a gente precisa saber qual que pelo menos essa criança está respondendo e partir dele, tá? Então a gente tem aí as entradas sensoriais, mesmo a criança a partir dos 7 anos, com 9 anos. Esta criança tem outras vias somatosensoriais de recebimento da informação que se sobressaem ao auditivo. E muitas vezes, em algum momento da informação, tá? Principalmente no momento onde que tem que haver a percepção da informação, o auditivo não acontece porque as outras vias sensoriais sobrepõem o auditivo. E a gente precisa estar atenta como isso na terapia clinicamente, no comportamento da criança, na resposta da criança, mesmo não tendo um teste para avaliar. E por que que isso é possível? Porque a gente conhece os ingredientes. A gente sabe que tanto a via aferente, visual, motora, sensorial, tá? Somatosensorial, olfativa, gustativa, todas elas vão passar por esse caminho que a gente tanto fala no processamento auditivo, que é recepção, sensação, percepção, detecção, discriminação, integração, certo? E tudo isso envolvendo a cognição e ter uma ação. Então, independentemente da via, essas são as etapas de todas as vias aferentes. Só que onde que elas vão se juntar? A partir ali da medula espinhal e do tronco encefálico. Então, quando a gente fala do auditivo, não é só o auditivo que está entrando. Quando a gente fala do auditivo numa estratégia, não é só o auditivo que a gente está estimulando. Só que a gente tem que estar atentas, tá? Nas nossas estratégias, nos nossos objetivos de curto, médio e longo prazo e na resposta da criança, ok? Porque a gente vai começar de onde essa criança recebe e de onde a gente quer chegar. E a gente sempre vai querer chegar no auditivo, tá? E aí, vamos lá. Então, principalmente essas crianças que têm um transtorno no desenvolvimento da fala e da linguagem, o auditivo, muitas vezes, ele não está respondendo bem, tá? Ele não está integrando. Mas se ele não está integrando, talvez ele nem está sentindo, talvez ele nem está percebendo, talvez ele nem está selecionando. Tá toda essa via aí auditiva totalmente hiporresponsiva. E o visual tá super mais responsivo. Então, ele sobrepõe o auditivo, certo? E aí, a gente vai começar com uma terapia visual auditiva. A gente vai começar a colocar nessa terapia que é visual, onde a gente dá pistas para essa criança visual, tirando um pouco o visual e colocando o auditivo, tá? Ai, Larissa, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Os degraus. Então, quem tá com material de apoio aí que eu mandei no Telegram, tá? Recepção, sensação. A gente sabe, então, que a nível auditivo, isso seria o quê, tá? A informação entra,
recebe a sensação que a gente tem na cóclea e em todo o nosso crânio é uma sensação auditiva, tá? Então a gente ouve por via aérea e por vibração óssea, por sensação, ok? E aí vem a percepção, que logo começa ali no tronco encefálico, tá? Essa percepção, o que acontece? É quando seleciona estas entradas. Seleciona de qual forma? Eu estou recebendo um estímulo auditivo e visual. E eu consigo selecionar o que é visual e o que é auditivo. Eu consigo entender o auditivo e eu consigo entender o visual. E nenhum se sobrepõe ao outro e nenhum desregula o outro. Algumas crianças nessa percepção, ou elas já se desregulam, ou, como eu disse, elas não percebem, tá? E aí, isso é muito comum, principalmente nas crianças com o transtorno aí de linguagem, tá? E do desenvolvimento. Entendam bem que eu tô falando tanto de autismo quanto que não tem autismo, tá? Então, nesta percepção, já acontece uma falha. E logo todo o restante vai estar. Então, eu sabendo disso, eu já vou começar a criar estratégias mais sensoriais auditivas, que não tem ainda tanta informação de fala. Eu vou começar a colocar mais estímulos auditivos nas minhas terapias, ok? Tá, mas outras crianças podem ter dificuldade, mas na detecção. Elas até conseguem selecionar o visual e o auditivo, mas elas não conseguem detectar. E isso prejudica o quê? A localização, a noção espacial, a noção visoespacial, a noção do perigo, a noção de que a pessoa está perto ou está longe, tá? Então ela não consegue detectar, ela não consegue ou selecionar ou localizar, ela não consegue excluir. Ela até percebe os dois estímulos auditivos. Ela quer prestar atenção nos dois, então acaba que a informação fica fragmentada. Um exemplo, enquanto a criança brinca, assiste televisão, o pai chama, tá? Então, às vezes ela tá recebendo, ela tá percebendo, mas ela não está conseguindo selecionar. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas não é só isso, tem muita coisa ainda. Ou então ela tem dificuldade em discriminar. Ela não consegue saber que som é esse, ela não consegue reconhecer, ter consciência desse som, certo? E depois integrar, que é associar com informações já conhecidas neste cérebro, tá? E também que fazem associação com uma imagem mental daquilo, tá? E aí a gente precisa ainda também saber que vai ter interferência de aspectos cognitivos, que vai ser memória, principalmente, antes de tudo, antes da memória, a flexibilidade cognitiva, tá? E junto com isso, os tipos de memória e depois a ação. Só que no meio de tudo isso, gente, tem um sistema que eu não venho falando para vocês, que é, na verdade, o diferencial das nossas terapias, que é o sistema límbico. E é o sistema límbico que vai integrar todas estas vias de informação, principalmente o auditivo, tá? É o sistema límbico que vai dar para nós uma emoção ao que a gente está recebendo, uma razão, uma resposta. O sistema límbico é o que vai também, de fato, influenciar diretamente na memória. Por isso que a gente ouve tanto falar, vai fazer treinamento auditivo na criança, vai fazer a terapia? A primeira coisa que tem que ter é o quê? Motivação. Só que quem faz a criança ter motivação não é a terapeuta apenas, é o sistema límbico. É o quanto que estas entradas sensoriais e principalmente o auditivo passam pelo sistema límbico. Então, quando você vai criar uma estratégia terapêutica para o seu paciente que tem um transtorno
no desenvolvimento da fala e da linguagem, você primeiro precisa saber qual é a entrada mais fácil para essa criança, a que você vai ter acesso a essa criança. Por isso que não dá para a gente pegar uma criança e já colocar em treinamento auditivo, já colocar fone, já colocar lá um monte de barulho na orelha dela, porque vai ser ativado logo o quê? O sistema límbico. De quê? De rejeição e de incômodo. E logo ela vai associar que sempre é chato e horrível, porque trouxe um incômodo para ela. Sem falar, claro, que essa via sensorial ela pode estar hiperresponsiva e não hipo. Mas se ela está hiperresponsiva e esse sistema límbico ativou nela um sistema de alerta e de incômodo, as estratégias terapêuticas não vão funcionar para essa criança. Tá todo mundo tão quieto, acho que eu tô falando grego, né? A Isabel aqui, show! Obrigada! Isso, estabeleceu o rapport. Só que cognitivamente, como que a gente faz isso? Como que a gente ativa o sistema límbico de uma criança com estratégias auditivas? Como? Vou falar então das crianças maiores, tá? Porque crianças maiores, a gente já sabe de fato que elas têm um transtorno de linguagem. As crianças pequenininhas, entre 13 e 5 anos, elas estão aí, a gente sabe que tem um transtorno de linguagem, mas tem tanta coisa ainda para ser trabalhada, tem um prognóstico ainda, às vezes essa criança está em terapia diagnóstica, certo? Mas a criança a partir aí dos 7 anos que tem um transtorno de fala e de linguagem, como que a gente vai começar essa terapia auditiva se de fato a gente não consegue ter um exame de PAC, né, muito fidedigno no que é auditivo, porque sofre interferências? Por onde a gente vai começar? O exame ajuda muito, tá? Se foi bem feito, se conseguiu aí separar o que é cognição, memória e puramente auditivo, enfim. Mas não vamos entrar agora nesse mérito, vamos pensar na terapia para ajudar as nossas crianças. O primeiro passo é pensar no sistema límbico dessa criança. O que traz conforto para essa criança, tá? Auditivamente, então vamos pensar. Porque em muitas crianças com transtorno de linguagem, eu não comecei fazendo a terapia do processamento. Eu precisei associar com estímulos visuais, como vocês já viram em vídeos meus. Por exemplo, habilidades de discriminação, que é muito difícil. Discriminação de tempo. Eu precisei associar com dedos para ajudar essa criança. Eu precisei ajudar com uma bateria para essa criança ter uma pista visual e facilitar o auditivo que eu queria. Para aos poucos eu ir tirando esse auditivo, tá? Mas o sistema límbico tem que estar aí. Então, quando eu vou criar as estratégias, sejam elas só musicais, tá? Não verbais, temporais, sejam elas de linguagem. E a criança com transtorno de linguagem, a gente tem que pensar que se eu vou montar uma estratégia puramente auditiva, eu vou ter que levar em consideração o nível de vocabulário dessa criança, a quantidade de informações que ela consegue acompanhar numa frase, para que o sistema límbico dela seja ativado, para que quando ela ouça aquela informação puramente auditiva, ela consiga responder. E aí o sistema límbico dela é ativado, ou seja, ela vai falar, eu consegui responder. E aí a gente vai junto, dando reforço positivo, aumentando essas dificuldades, onde vai o sistema límbico dela compensando, tá? E aí a gente vai evoluindo. E aí eu tenho um caso maravilhoso, né, de pacientes minhas que eu consegui fazer isso. Que os olhinhos brilham, gente, os olhos brilham. Uma criança que tem um transtorno de linguagem, quando ela consegue fazer atividades puramente auditivas e que envolvem um pouco de dificuldades, que elas precisam pensar, que tem tempo, que tem quantidade de informação, mas elas conseguem, o sistema límbico é ativado de forma diferente. Por quê?
No dia a dia, o sistema límbico dessa criança está sempre ali, mostrando para ela que ela está em situação de perigo, ou então ela não está conseguindo transferir a ideia dela. Então, ela foge de situações até que envolvem muito o auditivo. Ela está sempre buscando pistas visuais, por conta também do sistema límbico. E por isso que no curso de PAC eu faço todo aquele raciocínio para vocês entenderem desde o momento da primeira consulta, de vocês entenderem o que essa criança sente, de pensar no que a família, como a família vê essa criança, por onde vai começar, porque o sistema límbico é o que integra todas estas informações, tá? Principalmente o auditivo. Então, na etapa de aferência desse som, de estimulação bottom-up, tá? Esse sistema límbico já está sendo ativado. Não é só quando tem lá em cima a integração e os processos mais corticais. O sistema límbico, ele já está ali a partir do momento da percepção, ok? E aí, eu não vou entrar em mérito aí de anatomia, fisiologia, tá bom? Mas sistema límbico tá ali já em via do tronco, do tálamo, ok? E ele recebe todas estas informações e ele que vai ajudar nesta separação. E aí, a criança com 9 anos, gente, não podemos esquecer da memória, ok? O quanto que essa criança tem uma falha de aferência, bottom-up, que a gente vai trabalhar no treinamento auditivo, mas o quanto que essa memória já está influenciando. Então, o quanto que a gente tem que trazer no nosso treinamento auditivo novas experiências para que sejam apagadas as experiências, as memórias ruins. É assim no nosso dia a dia. A gente só consegue se recuperar de um trauma, de uma situação ruim, vivendo outra situação tão intensa quanto a ruim, nessa mesma área, mas de forma positiva. Aí a gente anula a ruim. Então, as nossas crianças que têm um transtorno do processamento auditivo central, a gente precisa sempre pensar no quanto que esse transtorno prejudica ela no dia a dia. O quanto que de forma, às vezes até inconsciente, às vezes nos detalhes, ela foge de lugares e de situações que trazem esse incômodo e que ativam o sistema límbico dela, ok? Beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma criança. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e nós íamos mudar o pacote de terapia, ia começar o pagamento de mais 10 sessões. E eu estava em uma fase de ajustar o preço no consultório. E aí eu falei para os pais que eu ia ajustar o preço, que ia aumentar as minhas sessões. E os pais falaram então que a criança não poderia mais continuar comigo, por conta do meu valor, e que ia procurar outra colega. Eu falei tudo bem, claro que depois eu quase morri, chorei, meu Deus do céu, perdi essa criança linda, não acredito, eu atenderia ela até de graça, mas tá bom. E aí, entrei em contato com a colega, passei tudo que eu fazia com a criança, como a criança gostava que eu fizesse, ensinei mesmo a colega com todo amor e carinho, e se passaram 3 meses. Eu continuei mantendo contato com a psicóloga, porque foi o que indiquei para a psicóloga, e a psicóloga continuou atendendo essa criança. Depois de 3 meses, a psicóloga me ligou e falou: Larissa, a família tá conversando comigo, me trouxe uma questão que a paciente ela quer voltar para você, eles querem te trazer de volta a criança porque não está se adaptando à terapia. Aí eu falei, mas por que a fono não tá... Não, não é a fono se esforça, a fono traz coisas novas, a fono tenta de tudo, mas a criança não fica motivada na sessão. E aí os pais querem voltar e pagar o preço, só que eles estão com vergonha, então a psicóloga intercedeu. Eu falei, claro que eu aceito. Ela falou, e aí hoje? Eu perguntei para ela o que ela sentia mais saudade aí do seu consultório. O que ela fazia aí, que ela mais gostava, o que ela tinha mais saudade. E ela me disse que o que ela mais sente saudade, o que ela mais gostava era da sua voz, da forma como você falava com ela. Olha só, não era o recurso,
Não era as brincadeiras, era a voz. E essa criança tem um transtorno de linguagem. Essa criança, ela não consegue processar rápido as informações. Então, o que marcou ela e o que ativava o sistema límbico dela no meu consultório era a voz, a forma como eu falava com ela. E aí a gente entra em uma outra questão. As nossas crianças com transtorno do processamento auditivo não é só informação de linguagem, até as que têm transtorno de linguagem, não é só linguagem, é o quanto que essa combinação do som, timbre, intensidade, frequência, trazem ou não um incômodo também para essa criança. Porque essa criança ela tem uma dificuldade no tempo, na percepção. Então, às vezes a gente acha que é a quantidade de informação, só que a nossa prosódia não está ajudando essa criança. Então, a gente até dá uma informação de cada vez para essa criança, porém, a forma como a gente associa a nossa expressão, a nossa prosódia, o prolongamento na vogal, não faz sentido para essa criança. A gente não se conecta com ela. Não que a gente tem que falar fofinho, bonitinho, no minutivo. Não, a gente tem que ter prosódia na fala, tá? Porque processamento auditivo é isso, é som, certo? Com fala. É o quanto que tem de sensação, percepção, detecção, discriminação, integração, ok? Tanto do que é não verbal e verbal. E a fala, ela vai com esses elementos de timbre, de frequência, de intensidade, certo? E de fala, e de pontuação, e de expressão. E o quanto que isso vai ativar a percepção da criança diante da situação que ela está vivendo. E aí ela tem uma dificuldade com informações puramente auditivas, ela olha para sua expressão, não está condizendo com o que você quer. E aí? Como que faz? Então, a Glaucia, meus filhos têm apego pelos terapeutas e costumam com sotaques, modulação, jeito, com o tempo, isso tudo se torna familiar. E isso é porque o auditivo dele está sendo estimulado. Então, o auditivo nem sempre precisa vir uma hora puramente auditivo. Vai vir? Vai. A partir desse momento que a gente conseguir acessar essa criança, que a gente conseguir ir moldando esse sistema límbico com entradas que tragam para essa criança conforto e aos poucos as situações que exigem mais, ele vai conseguindo superar, porque é o sistema límbico que vai ajudar isso. Junto, claro, com os aspectos cognitivos que a gente não pode excluir. Se essa criança tem ou não uma limitação em função executiva, em flexibilidade cognitiva, aí seria mais a fundo entrar em casos de estudo mesmo de cada paciente, tá bom? Mas, além de tudo isso, ainda tem as questões de funções cognitivas que podem estar envolvidas, tá bom? E aí eu vou trazer o exemplo da impressora para vocês, né? Uma impressora com cartuchos, certo? Cada uma tem lá o seu toner de tinta. Preto, amarelo, azul. E na hora de imprimir, coisa mais linda. O que aconteceu? Para essa imagem na hora que foi imprimir, sair toda bem, toda linda, toda integrada. Ela recebeu uma informação, ok? Ela processou essa informação, mas foi a combinação de cada tinta, a quantidade certa, na intensidade certa, na integração certa, que fez essa imagem sair legal. Então, se essa criança está tendo falha em alguma habilidade, todas estas vias sensoriais, elas estão integradas. Todas estas vias precisam ser olhadas por nós, profissionais. E nós, fonoaudiólogos, gente, vocês me perdoem, tá? Nós, fonoaudiólogos, dentro de todos esses feixes, de todos estes fios que vão se conectar, se juntar, tem um que é nosso, que é o auditivo.
Tem um que é nosso, que a gente precisa decifrar, mas que é muito, muito difícil. Por que ele é muito, muito, muito difícil? Porque ele sofre interferência de todas as outras vias. Só que ele é o principal que vai dar autonomia e independência na comunicação no dia a dia. Porque a gente se comunica no dia a dia sem pistas visuais, certo? Só com a associação da expressão, claro. Mas no dia a dia é muito mais o auditivo. Só que em todo desenvolvimento, o visual vem se sobressaindo e os outros também. E se tem uma desregulação aí, tá? Uma interferência, uma desincronia, seja no processo bottom-up ou top-down, certo? Vai haver muita dificuldade. É isso que acontece. Descobri com agora 2 meses no meu filho, há 2 anos, descobri meu TPAC agora, é reabilitado. Como ajudar? Então, toda criança com transtorno do desenvolvimento de linguagem, ela vai ter associado o transtorno do processamento auditivo. É procurar uma fono que entenda, que possa direcionar vocês, principalmente para reduzir, como eu disse, essa percepção da criança diante das dificuldades dela. Tá? É o primeiro caminho que eu ensino para os meus alunos dentro do meu curso, é o primeiro caminho que eu faço no meu consultório, não é interpretando um exame, não é olhando para um exame, números, não, tá? É pensando onde que está a maior dificuldade no dia a dia dessa criança. Eu até costumo perguntar para os pais, se não existisse esse laudo de PAC, se não existisse um laudo falando que seu filho tem TDL, se você pudesse falar em uma palavra onde que está a maior dificuldade do seu filho, o transtorno maior no dia a dia, é ali que a gente vai trabalhar. E é pensando nestas entradas que a gente vai começar o nosso trabalho. A gente vai começar a estimular a partir de onde ele recebe bem e buscar a que ele não está respondendo, que possivelmente é o auditivo aí que precisa ser trabalhado, tá? Então, a fono tem que ter esse raciocínio clínico, a fono tem que conhecer esses ingredientes para junto com vocês, a escola e até os outros terapeutas, vocês formarem aí esse bolo, né? Essa receita final, que é dar condições para essa criança se comunicar, aprender muito bem, tá? Quem tem perguntas? Vamos lá, quem tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Gostou? E, gente, agora eu vou falar mais um pouquinho. Detecção, discriminação, integração. A gente pode aqui, por meio destes 3 termos, começarmos só falar de teste de PAC, só falar de interpretação de exame, de conclusão de exame, de raciocínio de exame, tá? Então, tudo tá interligado. Uma palavrinha leva a outra. É isso que eu quero ajudar vocês nesse raciocínio clínico, tá? Se eu consigo te sugerir um material, eu não consigo, Mari, a não ser o meu curso de processamento auditivo, tá? Porque o que eu sei não foi em um curso, foram em anos estudando, e não só estudando assuntos da fono, eu estudo muito assuntos aí da neuropsicologia, da integração sensorial que eu estou estudando agora, tá? Eu vou estudando tudo que envolve cérebro, comportamento humano. Então, essa aí buscando vários estudos, tá? Então, não sei te dizer um material exclusivo não, mas sim que você seja curiosa e nunca pare de buscar. É o que eu faço. Esta semana eu entrei numa tremenda zona de conforto porque eu comecei a ter mais essas conexões de coisas até que eu já sabia, mas começando a entender com outras palavras, entender de jeito diferente, vendo que muitas vezes eu já faço isso na terapia, mas eu não sabia que eu fazia isso, sabe? E é assim que a gente vai construindo a nossa prática clínica.
Então, eu sugiro, eu indico o meu curso, porque lá eu mostro tudo que eu aprendi. E aí eu dou as receitas dos cursos que eu já fiz, vou falando, né? Eu estou com um paciente na alteração do processamento, tem 7 anos, acho que ele é muito imaturo para a idade, com alteração no controle inibitório. O processamento auditivo, né, ele leva a isso, uma imaturidade mesmo, porque essas informações, elas prejudicam diretamente na comunicação, na linguagem ou na fala, ok? E aí tem que interpretar, né, o controle inibitório. Ó, é uma cadeia, certo? Informação entra, processa com a linguagem que ele tem e vem a ação. Então, precisa saber aí por onde começar, tá? Nossa, esse caso dá para fazer muita coisa, gente. Por isso que, na prática clínica, a gente não se baseia só em teoria, a gente se baseia em casos clínicos. Porque cada caso clínico exige um raciocínio clínico. Cada caso clínico exige a gente pensar no que é necessário. Inclusive agora para a turma de PAC, tá? A terceira turma, mas turma 1 e 2 tem acesso. A partir do dia 10 nós vamos ter 5 encontros de mentorias comigo, só para a gente conversar sobre casos clínicos, tá? Desde a parte de aplicagem dos testes, interpretação, montagem do relatório, que tem coisas novas também que eu aprendi, que eu associei, que eu estou modificando no meu relatório, na minha conclusão, na forma de aplicar os testes, raciocínio clínico que veio só para facilitar ainda mais, tá? E que faz parte do processo, a gente só vai aprendendo quanto mais a gente vai cavucando, estudando, aprendendo, praticando, né? E aí eu vou fazer 5 mentorias aí nesse mês com todos os alunos para estarmos mais juntinhos, alinhando e aprendendo e praticando com os nossos pacientes, tá bom? Então tem que ter muito raciocínio clínico, principalmente quando envolve controle inibitório, porque é uma habilidade mais superior de função executiva, tá? Porém, precisa saber, esse controle inibitório está sendo de fato alteração em função executiva ou não é sistema límbico, tá bom? Que ativa ainda mais quando essa criança está em situações puramente auditiva. Essa criança entra em desconforto, essa criança fica agitada, essa criança quer andar, essa criança quer se regular, tá bom? Por isso como da sua panela, Isabel. Só você, muito obrigada. Tem indicação para terapia em cabine, mas atendo no SUS. Lefter Vidal, depois me fala seu nome. Mas ainda nesses casos, tá? Tem como ajudar. Mesmo que você não consiga fazer o treinamento acusticamente controlado. Mesmo assim, no SUS ainda dá. Eu falei na missão PAC7 alguns recursos mínimos que dá para usar, tá bom? Tem muita coisa que dá para fazer. E aí aqui eu não consigo mesmo te falar, mas a gente vai liberar, eu acho que a gente vai liberar, agora minha equipe tem que me lembrar aí. Acho que a gente vai liberar as aulas da missão PAC7 para vocês verem. Se eu estiver falando besteira, depois eu corrijo, mas dentro do curso de PAC tem todas as aulas da missão PAC7, lá eu ajudo bastante nisso, tá? Avaliei um menino de 13 anos, não atendo essa idade, mas era sobrinho de uma colega. Veio porque o dentista encaminhou, lembrei de você. A mãe disse que ele prefere ter amigas. Só essa informação não conclui nada, Sulamita. Ai, mas se veio pelo dentista, é fala. E se tiver distorção na fala, tá? Que não esteja diretamente associado por completo à parte estrutural fonética, pode ser que tenha auditivo, tá? E aí é PAC, tá bom? Legal, gente, muito obrigada. Porque é necessário beber líquido no exame de Bera? Não é o exame de Bera que tem que beber líquido, não. É o exame de disfunção tubária que tem que beber líquido. Pelo contrário, o Bera tem que estar, ó,
quietinho, quase morto. Tô brincando. Oi, Letícia. Tenho feito muitas coisas, incluindo memória auditiva. Legal, Letícia, muito legal. Mas se você tem um raciocínio clínico do que é mais fácil para o mais difícil, talvez a memória para esse paciente, vamos imaginar que esse paciente seu tenha aí uma imaturidade de linguagem por déficit em memória, certo? Mas tem uma dificuldade na entrada, no processo bottom-up. Se você trabalhar a memória, é muito difícil para ele. Vai ativar o sistema límbico de rejeição e que as suas sessões são difíceis. Então, você precisa pensar aí no processo aferente primeiro, tá? No bottom-up, na sensação, na percepção, na detecção, ok? Esse paciente detecta, esse paciente consegue excluir 2 estímulos ao mesmo tempo, sejam eles visuais e auditivo ou só auditivo, tá? Sejam eles táteis ou auditivo, ok? Consegue discriminar bem rapidamente, não incomoda essa quantidade de estímulos, né? Então vamos lá, na discriminação, ele consegue discriminar esse som, ele consegue traduzir esse som, falar o tempo, a frequência, consegue identificar o que é necessário para traduzir esse som, ok? Tudo isso vem antes de memória, tá bom? Obrigada, meninas. Ele tem dificuldade na leitura e na escrita, então sim, Sulamita, precisa fazer o exame de PAC. Aí sim, talvez essa informação que ele gosta de ter amizade, né, só com meninas, pode estar associada à dificuldade, mas tem que ter mais assim informações para saber se os pais acham que às vezes ele tem dificuldade de interpretar as situações, se ele é impaciente para ouvir outras pessoas, porque geralmente os meninos, eles vão falar mais rápido, eles vão ser mais vão falar mais rápido, vão ser um pouco mais brutas, as meninas vão falar mais devagar, as meninas vão ser mais delicadas, isso facilita a compreensão dele, mas se tem outras situações que isso acontece também, onde ele não tem muita paciência para esperar as pessoas terminarem de falar, então tem que trazer muitas informações para fazer um raciocínio clínico e inclusive agir no dia a dia dessa criança, tá? Quando a criança tem dificuldade na ordenação temporal, o que trabalhar? Bom, tem que entrar no curso de PAC, até porque a gente não fala uma habilidade isolada que a gente tem que trabalhar, tá bom? Tô te corrigindo aqui com maior amor e carinho, pode ser que outras esse raciocínio, mas não adianta você olhar para uma criança e falar assim, tá alterado a ordenação. O que é ordenação? É nomeação em sequência, reconhecimento em sequência, né? Processo temporal. Não adianta você falar assim, o que eu vou trabalhar de ordenação temporal? Não. O que a alteração de ordenação temporal está prejudicando essa criança? Primeiro raciocínio que você tem que ter. E se não existisse ordenação temporal? Não existisse esse termo, você não soubesse que tem ordenação temporal. Onde que está a dificuldade dessa criança? Tá? E aí o raciocínio clínico começa por aí. E esse transtorno, essa dificuldade que a gente ainda não sabe que é a ordenação temporal, tá? Além da gente saber onde que está essa dificuldade, o quanto que isso influencia na criança, na percepção da criança e da família e nas outras pessoas que estão na vida dessa criança. Porque só assim que a gente vai saber por onde trabalhar, os degraus, tá? Então, na estimulação do processamento auditivo, Larissa, eu nunca olho uma habilidade individual para ser trabalhada, tá bom? Obrigada. Obrigada. Ai, colegas que falam que nossa função não é executiva. Não, Isabel, isso não é colega, não. Isso não é colega, não. Não, gente, todo o cérebro faz parte do terapeuta, tá? Comunicação, fala é função executiva, como que não faz parte? Como, gente? Para falar aqui, eu tô exigindo função executiva minha,
Para pensar, eu preciso de função executiva, tá? O nosso cérebro, o córtex auditivo primário, ele integra todas as informações ao mesmo tempo, ele dá sentido para todas as informações ao mesmo tempo, e nós somos terapeutas que vamos reabilitar a falha e a linguagem, que vai ser o iceberg, vai ser a consequência de todas estas questões que estão acontecendo no cérebro. Não tem como a gente só trabalhar o auditivo. Tá? O auditivo vai ser o nosso objetivo, o nosso foco. Vai. Só que a gente tem que ter um raciocínio clínico para chegar até nele. Porque senão, na prática clínica, eu não sei se você vai ter sucesso com esse paciente, entendeu? É isso que eu falo. Na prática clínica, quais são os seus resultados na prática clínica com seus pacientes? Quando as funções executivas dificultam o treinamento do processamento auditivo, dificultam no processamento da resposta, Gláucia, certo? O paciente recebe, ele até decodifica, ele até integra as informações, porém na hora de programar a resposta, falha, tá? Na hora de sequencializar a resposta, na hora de aguardar até a resposta do outro, às vezes de perceber se o outro entendeu ou não. Então, a função executiva, ela pode ser tanto na parte de programação, organização ou execução. Então, aí a gente precisaria saber nesses 3 níveis onde que de fato está a falha maior, tá? Mas na terapia em si, a função executiva é nessa programação, nessa organização. A criança, ela tá fazendo ali, logo ela começa a pensar em outra coisa, ela fala outra coisa, ela não se organiza, ou então ela, na hora de fazer, ela falha, e aí isso pode fazer com que a resposta saia errada, e ela acha que errou, ou então ela nem percebe que errou, tá? Então tem muita coisa a ser trabalhada aí, é dessa forma. E aí por isso que não é só o auditivo, é a função executiva. Um exemplo que eu fiz na terapia com uma paciente minha, tá? Eu queria trabalhar atenção seletiva, detecção, percepção e detecção, queria trabalhar, tá? Então, junto com função executiva e junto com o sistema límbico, o que eu fiz? Eu criei uma história da família dela, diante de uma outra história, muito barulhenta, mas a história que ela tinha que prestar atenção era da família dela, principalmente dela e da irmã dela. E eu sabia que quando ela ouvisse o nome dela, da irmã dela, ela ia ficar super feliz, isso ia querer fazer com que ela fizesse outras coisas, porém o comando era, toda vez que ela ouvisse o nome da irmã, ela tinha que fazer uma ação corporal. Então, eu estava trabalhando o auditivo, junto com o processo de manutenção da atenção e controle corporal, tá? Então, assim eu vou integrando essas ações. Então, é isso. Não sei se eu consegui explicar bem. A Isabel? Então, você respondeu, né? Quando a criança apresenta alteração retrococlear, o que você sugere? Alteração retrococlear, com certeza, se for mesmo ausência de nervo, neuropatia, essa criança vai ter muita alteração na fala, né? Então aí a terapia não vai ser auditiva, vai ser auditiva visual, vai ser uma terapia totalmente diferente para o desenvolvimento da fala. Crianças que usam implante coclear, tá bom? Aí é uma outra metodologia mesmo, fono especialista só nessa área. Tá bom? E aí, conseguimos encerrar nossa live. Gostei muito, gente. Foi leve, foi gostoso. Obrigada pela presença. É um assunto difícil, mas acho que a gente conseguiu hoje falar um pouquinho mais, clarear aí um pouquinho mais, né, da importância da gente estar modificando cada vez mais as nossas terapias, pensando não no recurso, não só na estratégia, mas no quanto que isso vai motivar, ativar o sistema límbico das nossas crianças, tá bom?
Essa atividade foi trabalhada com fone? Foi sim, Maísa, porque eu estava trabalhando especificamente melhorar a orelha direita dela. Então, eu excluía a outra e colocava essa atividade na orelha direita, tá bom? Mas dá para fazer fora também, assim, fora que a gente diz é sem o fone, tá? Ô, Glaucia, obrigada por ter ficado até aqui. A gente ainda vai combinar uma live. Gente, sigam aqui, ó, o Insta da Glaucia, Humaninhos TDL. Ela fala muito sobre o TDL, principalmente assim na visão de mãe no dia a dia. É lindo, lindo. Só falta aí o diploma de fono, né, Glaucia? Porque ela sabe bastante, muito legal. Sigam ela. E vamos juntas aí, todas nós, unir cada vez mais essa questão de mães e fono, para que a gente possa se unir, ajudar cada vez mais nossas crianças, falarmos aí tudo a mesma língua e a gente entender o que as nossas crianças precisam. Então, a Glaucia, ela traz muito, muito isso, tá, gente? E a partir de agora lá, tá? Quem quiser aproveitar, inscrições do curso de PAC disponíveis para quem tá na lista de espera. Tá bom? Lá no Telegram também vocês vão receber todas as informações, tá? Este conteúdo, depois na nossa mentoria do dia 10, vamos aprofundar com detalhes. Gente, um beijo, muito obrigada pela companhia, tá? Um beijo, até mais, tchau!